Fala galera, professor Paulo Renato aqui com mais esse tópico para simplificar para você. Hoje o nosso tópico são as leis de Kirchhoff. Galera, esse tópico é bem simples, tá? O que às vezes é um pouco mais complexo são os circuitos nos quais nós aplicamos as leis de Kirchhoff. E aqui lá vai o primeiro ponto da nossa aula. Quando nós aplicamos as leis de Kirchhoff? Cara, as leis de Kirchhoff nós vamos aplicar quando tivermos associação de gerador com receptor em paralelo, tá? Nesse momento você deve estar se perguntando, e se tiver em série, professor? Se tiver em série, é a lei de Poulet, que nós falamos na aula passada. Qualquer coisa, volta lá no nosso canal, dá uma assistida, curte, comenta, tá, galera? Bom, e aí as leis de Kirchhoff nós temos duas, na verdade, são a lei dos nós e a lei das malhas. Nós vamos começar pela lei dos nós. Ora, para começar a falar da lei dos nós, é preciso que você entenda o que é um nó. Um nó, turma, nada mais é do que um encontro de 3 fios ou mais. Como assim? Repare, eu tenho 6 pontos aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e ponto F. Eu tenho 6 pontos. Ah, professor, os pontos são os nós? Não. Um nó é apenas quando você tiver 3 fios ou mais. Por exemplo, olha esse ponto B aqui, ó. Olha para esse ponto B. Esse ponto B ele é um nó, porque aqui eu tenho 3 fios. Não, professor, aí você só tem 2 fios. Não, senhor. Eu tenho um fio de entrada e 2 de saída. Então, são 3 fios. Olha só, interessante, tá? Imagine que a corrente vem nesse sentido aqui, ó. A corrente que eu vou chamar de I1, tá, galera? Ó, imagine que o seu I1 venha nesse sentido, né? Quando ela chega aqui nesse ponto B, esse ponto B, por ser um nó, ele vai se dividir. Ela vai se dividir, eu vou chamar de I3, tá? Aqui, ó, I3. E vou chamar de, que veio para cá, com o I2. Não sei quanto ainda não, tá, galera? Mas vamos dizer que seja o I2. Tá aqui, tá? Então, nesse ponto aqui, ela se subdivide. Esse ponto é um nó, porque eu tenho 3 caminhos, um de entrada e 2 de saída. E é exatamente isso que diz a lei dos nós. O que a lei dos nós diz? Na verdade, ela descreve o que acontece com as correntes quando ela encontra um nó. É assim, ó. A lei dos nós, ela diz o seguinte, que o I total de entrada, o I de entrada, né? Ou o somatório, olha aqui, ó, mais completo, o somatório dos Is de entrada é igual ao somatório dos Is de saída. Como assim, professor? Não entendi. Ora, vamos olhar nesse exemplo que a gente fez, né? Como, por exemplo, o I de entrada aqui foi o I1. O I1 nada mais é do que o I2 mais o I3. Olha lá, vê se não é simples de ver isso. Imagine que o I1 tenha um valor de, sei lá, vou dizer aqui, chutei, ó, 10 amperes, tá? Ele tem um valor de 10 amperes. E aí eu digo para você que o I3 veio para cá com 7 amperes. Ora, então quanto que vem para I2? Diz para mim, professor, aí ficou simples. O I2 vai valer 3 amperes. É isso, cara. A lei dos nós de Kirchhoff quer dizer isso, tá? Que o I de entrada é igual ao somatório dos Is de saída. Beleza? Então aqui, ó, a lei de Kirchhoff, na verdade, a lei dos nós, né, é essa daqui. Olha que simples. E aí eu já expressei no exemplo que eu te dei aqui, como I1. Ah, pessoal, mas se tiver 2 entradas, não tem problema. Seria I1 mais I2 é igual a I3 mais I4. Não tem problema, tá? A expressão da primeira lei é essa daqui. Beleza? Viu como é simplesinho? Ok. A segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. E aí, para eu falar com você de lei das malhas, eu tenho que dizer para você o que é uma malha. Galera, a malha nada mais é do que a parte do circuito onde a corrente percorre fechando um ciclo. Fechando um ciclo. Por exemplo, olha só. Repare aqui, ó. Eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B, eu tenho aqui o ponto E, na verdade, né? Esse ponto aqui é esse ponto. E o ponto F está aqui, ó. Então, a primeira malha vai ser, ó, ponto A, ponto B, ponto E, ponto F, ponto A. Primeira malha, A, B, E, F, A, tá? Essa malha, eles costumam dizer, né, em livro, muito comum, chamar a primeira malha de alfa e a segunda malha de beta, tá? Essa segunda malha aqui, ó, ou quais são os pontos da segunda malha? Ora, B, C, D, E. B, né, galera? Não pode esquecer, ó, B, C, D, E,
B de novo. Então, a segunda malha está aqui, ó. Segunda malha. B, C, D, E, B. Está aqui, essa é a segunda malha. É claro, galera, que existe também uma terceira malha aqui. Talvez você não esteja vendo, mas é a total, né? A grandona. A, C, D, ou melhor, A, B, C, D, E, F, A. Tá? Existe essa malha grandona, mas a gente pouco vai usar. Agora, galera, que nós entendemos o que são malhas e separamos elas aqui, vamos ver o que diz a lei das malhas. A lei das malhas diz o seguinte, que o somatório das DDPs em cada malha, fechando o ciclo, tem que dar zero, tá? O somatório das DDPs num ciclo fechado em cada malha tem que ser zero. E como que nós vamos, então, aplicar a lei das malhas? Galera, para aplicar a lei das malhas, primeiro eu vou ver como percorre a corrente para ver como se comportam os potenciais. Como assim? Assim, ó. Eu vou continuar seguindo a adoção que eu tinha feito, né? Eu tinha adotado que o I1 percorria nesse sentido. Olha aqui, ó. O I1 percorria nesse sentido, né? Quando descia aqui entre o B e o E, eu tinha o I2 aqui, ó. Entre o B e E, I2, né? Aqui nesse caso, cara, eu tenho o I1. Lembra? Ó, eu tenho o I1. Por que eu tenho o I1? Porque o I1 ele se separa aqui, se subdivide, mas depois ele se junta de novo dando o total, que é o próprio I1. Então aqui eu tenho o I1. E sobre esse cara aqui também passa o I1, né? Para que eu estou fazendo isso? Lembra? Para eu poder ver como é que fica o meu potencial. Aqui é o I1 também. Como se comporta os meus potenciais nesse circuito. Aí reparem, cara, gerador ou receptor, a gente sabe que a barra maior é o polo positivo e a barra menor é o polo negativo. Isso aqui é independente, né? Então desse lado aqui, ó, barra maior é o polo positivo, barra menor é o polo negativo. O que eu vou ver é o meu potencial nos resistores. Como assim? Olha só esse cara aqui, ó. A corrente vai daqui para cá, né? Ela vai do A para o B. Então, ao passar por esse resistor, desse lado eu sei que é o polo positivo e desse lado eu sei que é o polo negativo. Professor, por que? Eu não entendi. Ora, porque a corrente sempre vai do maior para o menor, né? Vai do maior potencial para o menor potencial. Então, como a corrente que eu adotei desce nesse sentido, eu estou dizendo, então, eu também estou adotando que o potencial aqui é positivo e aqui é negativo. O potencial é maior e aqui é o menor, né? Percorrendo aqui, ó, tum, aqui novamente, aqui é o polo positivo, porque ela chega por aqui e corre para cá. Então, ela vai sempre do maior para o menor, beleza? Apliquei nessa primeira malha aí a corrente, como ela circula, para ver como estão os potenciais. Isso é mais um passo que a gente tem que dar. Agora, é preciso você percorrer o circuito novamente, só que fazendo o somatório das DDPs e igualando a zero, aplicando a lei das malhas. Ora, nesse momento você também precisa escolher um sentido. E eu sempre escolho o sentido horário. Por quê? Porque eu gosto. Não tem problema, não faz diferença, então eu sempre escolho o sentido horário. Olha aqui, ó. E além de escolher sempre o sentido horário, eu sempre começo por esse ponto aqui. Por quê? Porque eu sei que quando eu chegar nesse ponto aqui de novo, eu fechei. Para eu não me confundir que hoje eu comecei por aqui, amanhã eu comecei por aqui. Não, eu sempre começo por aqui, tá? E aí eu vou fazer agora a DDP total desse circuito. Vamos lá. Do A para o B, eu passo apenas por esse cara. E aí como é que vai ser? Olha só. Eu venho percorrendo e fazendo a DDP. Para esse cara aí do positivo para o negativo, significa que ele consumiu DDP. Então, repare, quando a corrente entrar pelo positivo, ela vai ter consumido a DDP. Se ela consumiu, eu vou dizer que é negativo. Então, é menos aquela DDP. Por que menos? Porque ela foi consumida. Então, menos a DDP consumida pelo R1. Vou dizer menos o 1. Pode ser? Lembrando que lá na frente a gente vai fazer U é igual a R vezes I. Ficaria R1 vezes I1, né? Bom, seguindo aqui. Reparem que novamente o meu sentido, né, que eu estou percorrendo, entra pelo polo positivo, né? Então, se entra pelo polo positivo é porque foi consumido, eu boto negativo. Galera, olha só. Menos o 2. Reparem, eu fiz a corrente para saber como estariam os potenciais. Agora, a minha preocupação é, eu estou percorrendo com essa seta aqui, ó. Percorrendo essa seta no circuito, eu estou entrando por qual polo? Positivo. Se eu entrar pelo positivo, é negativo. E se eu entrar pelo negativo? É positivo, tá? Então, aqui, ó, entrei de novo pelo positivo aqui, mais ε2. Então, na verdade, aqui, ó, vem menos E2, né? O ε2 menos E2. Continuando o percurso, ó, repare que de E para F não tem nada, mas quando eu chego aqui, eu entro pelo negativo em E1. Se eu entro pelo negativo, então aqui fica mais, tá? E1. É isso, se eu entrar pelo negativo, eu boto positivo. Se eu entrar pelo positivo, eu boto negativo. Voltando aqui, ó, eu entro pelo positivo, então eu boto negativo. Menos U de R1, vou botar U1 linha, só para diferenciar desse primeiro aqui, tá?
Então tá aqui. Isso tem que ser 0. E aí, naturalmente, como eu estive falando, a gente abre essas DDPs. Mas a primeira lei, ó, ou melhor, mas a lei das malhas está aplicada para essa primeira malha. É isso. E aí, naturalmente, eu iria abrir menos R1 vezes I1. E aí, confere sempre o I que está passando no R, né? É realmente o I1. Porque, ó, menos o 2 está passando aqui, é o R2, é o Rzinho 2, né? Rzinho 2 vezes o I2, sem problema. Menos esse cara aqui, que ele vai te dar o valor, ou vai pedir para você descobrir. Mais esse cara aqui também é 1, menos o 1'. Aí, cuidado para você não confundir. É o R1, Rzinho 1, vezes I1 também, tá? Cuidado para você não trocar nada. I1, ó, acabei de trocar, tá? I1. Isso é igual a 0. Pronto. Está aplicada a lei das malhas, tá? Eu vou aproveitar aqui que nós temos mais uma malha e aplicar novamente, né? Que assim a gente solidifica um pouco mais o nosso conhecimento. Olha lá. Novamente, vamos ver como é que está a corrente. Aqui, ó. O I que passa aqui, ó, é o I3. Olha para lá que você vai ver, né? Entre B e C, vai passar o I3. Então aqui, ó, vai passar o I3 também, né? Óbvio, claro, só tem essa opção, o I3. Aí aqui passa o I3, olha lá, ó, I3. E aqui vai passar o I2. Aqui, ó, por aqui passa o I2, tá aqui. I2, beleza. E aí, o que eu faço? Ora, lembra do próximo passo? O próximo passo é perceber ou estudar como estão os potenciais. Começando por esse ponto, que eu gosto de começar, do B para o C, não tem nenhuma resistência, não faço nada. Do C para o D, eu tenho esse Rzinho 3. Mas a corrente vai daqui para cá. A corrente vai sempre do maior para o menor potencial. Então, olha aí, ó, feito. Esse cara é positivo porque a barra é maior, e esse cara é negativo porque a barra é menor. Reparem, aqui a corrente vindo daqui, ó, esse cara não tem como, né? Esse cara é negativo porque a barra é menor e aqui é maior, isso independe da corrente. Já esse cara, olha aqui, olha bem para ele, esse cara a corrente está descendo, então é igual a esse cara aqui, porque é o mesmo, afinal de contas, né? Então, positivo, negativo. Beleza. E agora, professor? Agora eu faço aquele sentido do estudo do somatório das DDPs, lembra? Então aqui, ó, eu adoto novamente o sentido como sentido horário, né? E vou percorrer, começando pelo ponto B. Muito bom, aluno. Começando pelo ponto B, do B para o C, não tenho nada sendo consumido, nem nada adicionando DDP. Então eu vou do C para o D novamente. Reparem que do C para o D, eu tenho aqui, ó, olhando aqui, eu entro pelo positivo. Se eu entro pelo positivo, isso aqui é negativo. Então, menos o 3. Vou chamar de U3 ali, tá? U3, a DDP consumida pelo Rzinho 3. Entrando pelo positivo aqui, ó, menos E3. Beleza? Continuando o percurso, olha aqui, ó. Eu entro pelo negativo. Se eu entro pelo negativo, mais E2. E esse cara aqui eu entro pelo negativo também, professor. Então, mais o 2, né? A gente tinha chamado de U2. U2. Isso é igual a 0. Tá aqui, ó. Tá certo. É dessa forma mesmo, tá? Isso é igual a 0. Beleza? Bom, agora era só abrir, como eu fiz aqui, né? Rzinho vezes I e tudo mais. Só cuidado qual é o Rzinho que você vai colocar aqui, tá? Reparem, aqui eu tenho, então, ó, 3 equações que eu montei, né? Eu vou abrir isso aqui também. 3 equações que eu montei com as duas leis, né, de Kirchhoff, tá aqui. E aí, muitas das questões, para a gente resolver, a gente precisa, nesse final, fazer um sistema entre eles, tá? Para poder achar qual é a incógnita que esse cara está te pedindo. Um detalhe muito importante de você saber é, quando a sua corrente der negativa, significa que você adotou o sentido contrário. Então, se aqui no final eu achar um I negativo, é porque, na verdade, a corrente não está assim, está assim. Pessoal, mas eu achei foi o I3 negativo. Então, se você achou o I3 negativo, é porque o I3 é que não é assim, o I3 é assim, tá? Aquele que der negativo é porque você adotou o sentido contrário. Galera, eu pensei em fazer um exercício exemplo a respeito das leis de Kirchhoff, e se for do seu interesse, você deixa aí nos comentários que aí eu faço esse videozinho com um exercício exemplo aplicando essas leis. Beleza? Espero ter simplificado mais um tópico para você. Te vejo na próxima aula.